Senhoras e senhores, meu nome é Diácono Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos? Tudo bem? Por aqui, com a graça de Deus, tudo bem. Estamos aí chegando no fim de mais uma semana. Hoje é quinta-feira, dia de São Cosme e São Damião. Amanhã é sexta-feira, onde teremos inclusive aula na Escolinha dos Moribundos. A aula é a aula que teria sido semana passada, como eu comentei com vocês. Lembram? A aula teria sido semana passada, acabou não sendo, e a pedidos inclusive, E então será esta próxima sexta, às 19 horas, sobre a preguiça e a assídia, seguindo aí na nossa série de aulas sobre os pecados capitais. Tá? Agora, antes da gente entrar no áudio, propriamente dito, tá? Queria fazer um pequeno comentário para vocês, uma pequena comentário, advertência, assim, sobre o dia de São Cosme e Damião e sobre o sincretismo, tá? Porque, veja, São Cosme e Damião são dois mártires da Igreja Católica, tá? São dois santos. Ou seja, são almas que estão no céu, junto de Deus, vendo a Deus face a face, que sendo mártires alcançaram a perfeição da caridade ainda nesta vida, ao ponto de livremente darem suas vidas, preferirem dar as suas vidas do que negar Cristo Jesus. Tá? Ou seja, todo mártir é um grande santo. Tá? Não que existam santos pequenos, mas modo de dizer no sentido de grandeza aplicado ao tamanho do amor. Todo mártir alcançou a perfeição da caridade. E é possível ser santo sem ter nesta vida ainda chegado à perfeição total da caridade. Tá? Então, é importante diferenciar isso do que? Dos demônios cultuados pelas religiões afro, tá? Que não se enganem, são demônios, tá? Não são espíritos iluminados, não existem espíritos bons ali, não existe essa de o que importa é a sua intenção de fazer o bem. E essa distinção é importante, enfim, a gente pode fazer um episódio inteiro sobre sincretismo um dia, o objetivo não é esse aqui. Mas essa distinção ela é importante precisamente porque muitas pessoas acabam se confundindo, tá? E achando o quê? Achando, por exemplo, que realmente São Jerônimo é a mesma coisa que, sei lá, Xangô, que é um dos demônios. Ou que o São Cosme e Damião, cultuados na Igreja Católica, venerados seria o termo específico, o termo técnico, venerados na Igreja Católica, são o mesmo Cosme e Damião que o pessoal cultua ali no terreiro. Quando são coisas absolutamente distintas. A gente tem aí uma certa desculpa histórica para o início do sincretismo, que dizem que os escravos escondiam as suas religiões dos perseguidores cristãos que queriam proibi-los e papapá. E assim, isso pode ser verdade, pode não ser, não interessa. Tá? O que interessa é que no fundo, o sincretismo é uma artimanha diabólica para levar cristãos a pecarem, para levar cristãos para o inferno. Tá? E por que eu estou dizendo isso aqui nessa introdução? Porque no dia de São Cosme e Damião, e às vezes antes, às vezes depois, se distribuem docinhos. Tá? Se distribuem docinhos por aí. Só que estes docinhos de Cosme e Damião, eles são... O termo
técnico que se usa no meio dos exorcistas seria que são maleficiados, né? Ou seja, foi realizado mandinga, macumba em cima desses negócios, tá? Então, assim, não se deve aceitar esses doces. Não são só doces, né? Você não é imune simplesmente porque você não acredita, porque a ação do inimigo é concreta e real, tá? E digo mais, você, católico, que aceita, né, um desses docinhos, sabendo que está vindo, né, do meio da macumba, está vindo ali de outra religião, você está pecando. Tá? Você está pecando, né, porque você está aceitando uma prática de outra religião, tomando parte naquilo, né, e isto é um pecado contra o primeiro mandamento. Tá? O primeiro mandamento, o mais importante, o maior de todos. Né? E você também está pecando porque se você olha para aquilo e fala, eu sei que isso aí é macumba, mas assim, eu não tenho medo. Eu não tenho medo, não tá assim, estou seguro. O nome disso é tentar a Deus. Por quê? Porque você está se colocando numa situação de risco físico e espiritual, concreta, verdadeira, material, tá? E está ali esperando que Deus vá agir para te proteger. Tá? O nome disso é tentar a Deus. Não é muito diferente, salvo as devidas proporções, de pular do penhasco falando, não, Deus vai enviar seus anjos para me proteger. Não é muito diferente de você que namora ficar sozinho em casa com a sua namorada e achar que não vai acontecer nada. Tá? O nome disso é tentar a Deus. Né? Ou seja, você está meio que com a sua imprudência, né, querendo obrigar Deus a agir de modo extraordinário para a sua proteção. Isso é um ato de grande soberba. E digo mais, é possível que Deus não haja, tá? Para você aprender a parar de ser idiota, tá bom? Digo isso com todo o amor do mundo, ainda que as minhas palavras não sejam as mais amorosas, eu digo com todo o amor do mundo. E peço inclusive desculpas, porque eu sei que às vezes eu me expresso de uma forma um pouco dura, mas é bom, né? Tem seus pontos negativos, mas tem seus pontos positivos, porque assusta também. E eu estava vendo isso numa formação recentemente, e é verdade, né? O medo não é bom para a santidade, né? O que faz a gente crescer na santidade é o amor, não é o medo. Mas medo é uma coisa maravilhosa para a pessoa se converter. Por isso, por exemplo, que os antigos franciscanos tinham tanto sucesso nas pregações deles, né? Por isso, por exemplo, Santo Antônio tinha tanto sucesso nas pregações deles. Porque, bem, você vai lá, você prega a verdade. Você fala, olha, existe um céu, existe um inferno. Se você peca, você vai para o inferno. O inferno é para sempre, é horrível. E as pessoas ficam com medo. E não existe força motora maior depois do amor na vida de um ser humano do que o poder do cagaço. Não existe. E é claro, como diz o livro dos Provérbios, o temor de Deus é o início da sabedoria. Tá? Então, assim, eu digo isso como uma advertência para vocês. Tá? Se você tinha o costume de pegar esses docinhos, de receber presente que o parente X levou para abençoar no terreiro, etc, 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 e você não sabia que isso era pecado, você não sabia que isso era perigoso, tudo bem. Santa ignorância. Tá? Só que assim, agora você sabe. Tá? Agora você sabe, agora não tem mais desculpa, tá? Vamos parar com essa palhaçada, vamos parar de se colocar em situação de risco, digo mais, vamos parar de agir como se as realidades espirituais não existissem. Porque existem, tá? Existem. Não estou dizendo para vocês andarem por aí com medo. Ai, meu Deus do céu, será que aqui o ônibus em que eu estou encostando, alguém fez alguma mandinga no ônibus? Não, pelo amor de Deus. Tá? Isso aí já é, sabe, paranoia, já é exagero, já é você, inclusive, estar desconfiando da providência, do cuidado de Deus. O que é um problema é você conscientemente se colocar em situações de risco, você conscientemente aceitar coisas
que vieram de outra religião, que vieram de outras práticas de culto, coisas que foram abençoadas por demônios. Tá? Não aceitem. Não deixem seus filhos aceitarem. Não deixem suas crianças comerem essas coisas. Tá? Ah, mas nada disso existe, Deus nos protege. Tá, uma história, né? Muito básica, eu não lembro os nomes. Mas lá em Roma, tinha um padre, com licença, só um lugar d'água. Talvez vocês conheçam o exorcista, o Gabriel Amorth, né? Gabriel Amorth, ele foi treinado por um outro exorcista, que inclusive está em processo de canonização, que eu desgraçadamente não me lembro o nome dele, mas... né? E esse padre que treinou o padre Amorth, ele, no início da sua vida ali, do seu ministério exorcístico, o que ele fez? O que ele fez? Ele estava indo atrás ali de uma mandinga e achou, né? E ali, sem pensar, por bobice mesmo, né? Às vezes a nossa cabeça não funciona direito, meteu a mão ali, pá, antes de abençoar, pegou o negócio. Né? O homem não me caiu duro no chão, passou meses internado. Tá? Então assim, essas coisas existem. Estas coisas são perigosas. Tá? Nós não devemos ter medo delas, porque o medo é um tipo de reverência. Tá? O medo é um tipo de respeito. E isso nós devemos somente a Deus. As nossas ações têm que ser pautadas não pela existência do maligno e suas ações, não pela existência daqueles que cultuam o maligno, né? Não por eles. As nossas ações têm que ser pautadas em Deus. Tá? E se Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus, não tomarás outros deuses diante de mim, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se existe uma coisa, tá, que foi envolvida, né, em outro culto que não o culto católico, você não toma parte com aquilo. Ponto. Porque na medida que você toma parte com aquilo, né, você está dizendo, isto aqui é bom, isto aqui existe, isto aqui é válido. Entendeu? Não faça isso, porque isso é um pecado. Tá? E o pecado, né, ele faz o quê? Ele fere a sua alma, ele enfraquece a sua alma. E se você faz uma coisa dessa conscientemente, isso é pecado mortal. Conscientemente, ou seja, sabendo que é pecado, consciente e livremente. Então não façam. Estejam atentos a isso. Tá bom? Ótimo. Isso resolvido. Vamos então dar seguimento. Se você quer assistir a aula de amanhã, lembre-se que basta um apoio de R$1 ou mais, né, no Apoia-se, http://apoia.se/Morier. Apoiando, a partir de R$1, você tem acesso a todas as aulas que nós já demos, sobre diversos temas. Tem acesso às aulas ao vivo, às gravações das aulas passadas. Tem acesso também ao nosso grupo no Telegram, onde você pode conversar comigo, com outros apoiadores, tirar dúvidas. É uma comunidade legal. Você vai ser o primeiro ali, vai estar na turma dos que vão ser, em primeiro lugar, consultados sobre mudanças de data, sobre temas de áudio, sobre temas para as aulas, etc, etc. Você vai receber gravações ocasionais de outras palestras e meditações que eu posso dar, gravações de homilias que não vão para o YouTube às vezes. Tá? Um monte de coisa, e tudo isso a partir de R$1 por mês. Quem quiser doar mais que R$1, por favor, doe. É sempre bem-vindo, porque, como eu digo, né, como eu lembro vocês às vezes, eu não tenho salário. Então quem sustenta o meu ministério são vocês. Tá? Isto dito, tinha mais alguma coisa que eu queria avisar vocês. Ah, sim! Se por acaso tem alguém aqui de Frederico, tem alguém ouvindo aqui de Frederico e região,
Neste domingo, eu vou até conferir a data aqui para passar para vocês, para não confundir ninguém que esteja ouvindo fora da data. Dia 29 de setembro de 2024, tá? Eu vou participar ali do retiro de São Miguel Arcanjo, né, no Santuário da Divina Misericórdia. Eu tenho 2 pregações ali no dia, eu vou ficar para missa, tá? Então, assim, quem quiser assistir, por favor, né, ficaria muito feliz de encontrá-los lá, tá bom? Então, vem aqui minha listinha de tarefas. Tá tudo falado, graças a Deus. Vamos então ao que interessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Cosme e São Damião, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inclusive, em latim a gente fala ora pro nobis, né? Fulano de tal, ora pro nobis. E quando são 2, né, a gente fala orate pro nobis. Por quê? Porque é plural. Plural. Tá. Isso me incomodava, porque eu pensava, mas em português a gente fala tudo igual, a gente fala rogai quando é 1, a gente fala rogai quando são 2. Por que a gente não usa o plural? Vocês acreditam que eu fui pesquisar, o idiota aqui foi pesquisar, e rogai é plural? que o meu pai não escute eu falando um negócio desse, mas assim, eu fui aprender que rogai é plural ano passado, tá? Com 30 anos de idade. A gente vai vivendo e aprendendo, né? Sim, falando no meu pai, quem acompanha, quem faz parte do seminário de literatura dele, no último sábado, né, eu dei uma aula sobre Agostinho, ali, sobre Santo Agostinho. Foi uma introdução à obra e à pessoa de Santo Agostinho de Hipona. Então, assim, é claro, como foi uma aula para membros de outro curso, eu não posso compartilhar com vocês, né? Não é que ele tenha negado, eu nem pedi, porque assim, não me parece bom tom, né? Mas assim, quem tiver acesso lá e quiser assistir, a aula acredito que elas ficam disponíveis depois para serem assistidas pelos que não viram ao vivo, tá bom? Então é isso. O áudio de hoje é sobre uma coisa muito, muito, muito importante, que eu inclusive pretendo expandir e tratar nos próximos áudios, né? Que é o que? É o básico bem feito. Só tomar um gole d'água. Por que entrar nesse assunto? Porque eu estava conversando sobre isso esses dias, né? Sobre a importância do básico. Do básico na vida, né? Ou seja, comer, dormir, trabalhar, ter uma ordem, ter uma estrutura para isso, uma rotina fixa disso. Né? E isso é uma coisa fundamental para a vida das pessoas. Né? Se você não come, não dorme, não trabalha, você não consegue ter uma vida normal. Né? São meio que pontos fixos ao redor do qual a nossa vida se organiza. E isso me levou a pensar que muitas pessoas que conversam comigo, que me pedem conselhos, que me escrevem, coisas assim, elas têm muitos... e não me entendam mal, eu não estou diminuindo, porque esse movimento nasce de um desejo de amar mais a Deus, nasce de um desejo de se entregar mais, um desejo pela santidade, e isso é lindo, isso é bom, isso é altamente louvável. Tá? Mas elas têm umas ideias mirabolantes. Tá? Por exemplo, esses dias um menino me escreveu com dúvidas ali sobre o que ele podia fazer em termos de penitências e de sacrifícios para ajudar na conversão do anticristo, porque nós temos que rezar por todos. Tá? Entendeu? Eu sei lá, um adolescente recém-convertido que quer fazer jejum de 40 dias. O cara quer se flagelar.
cara quer botar silício, né? Só que assim, o cara acha que precisa ir lá para a igreja carismática e rezar em línguas e ter dons especiais do Espírito Santo e todas essas coisas. Quando nada disso importa, tá? Importa, claro, tem seu lugar, tem seu lugar, tem seu momento, né? Mas estas não são as coisas centrais da nossa vida de fé, né? E muitas vezes, e isso aconteceu comigo, tá? Eu ia falar no início da minha conversão, mas eu ainda estou no início da minha conversão, né? Vamos pensar ali, entendam o início como ali os primeiros 2, 3 anos, tá? Isso aconteceu comigo ali nos primeiros 2, 3 anos depois que eu tinha me convertido. Isso acontece com todo mundo. Assim, é difícil achar uma pessoa que não passe por isso, né, de alguma forma. Que é o quê? Isso é um movimento inconsciente. Para fugir, tá? Para fugir das nossas dificuldades, dos nossos pecados, das nossas limitações, dos nossos vícios, das nossas faltas de virtude, a gente coloca o nosso olhar em coisas maiores que nós podemos fazer. Por quê? Porque coisas maiores são muitas vezes mais fáceis do que lidar com coisas pequenas que passam despercebidas, que já são hábitos ruins estabelecidos. Porque lembrem que um hábito, quando ele está estabelecido, ele vira uma segunda natureza. Você faz aquilo sem pensar. Tá? Lembre-se que, então, uma virtude e um vício são hábitos. A virtude é um hábito bom, o vício é um hábito mau. Então, a gente tem que pensar e querer fazer o quê? Fazer o básico da vida espiritual bem feito. E na medida em que você está ali, batalhando para fazer o básico bem feito, Deus vai te mover a dar mais ou dar menos naquele ou naquele ponto. A fazer aquele um pouquinho a mais que está além do básico. Ou não. Mas o que você vai fazer? Sempre que você for sair do básico, você vai levar isso para o seu diretor espiritual. Você vai pedir a ele. Você vai falar, Padre Fulano, rezando, me parece que eu devia começar a dormir no chão, às vezes, uma vez por semana. Tá? Rezando, me parece que Deus pede mais de mim neste ponto. Deus pede que eu reze um pouco mais. Que eu tenha uma vida de oração mais intensa. Deus pede que eu diminua a minha carga de trabalho para poder rezar mais. Deus me pede que eu faça ali uma caridade maior, que vai implicar num sacrifício maior para mim. Você vai pedir para o seu diretor espiritual, como uma criança pede para o pai. E se ele deixar, você faz. Se não, não. Ah, mas diácono, eu não tenho diretor espiritual, porque está tão difícil encontrar o diretor espiritual, porque todos os padres são horríveis. Quem dera os padres fossem tão santos, tão puros e tão cristãos quanto eu sou. Oh, se todos fossem como eu, a igreja seria tão melhor. Tá, então aí você pede para o seu confessor, você se confessa. Né? Se não se confessa, bom, aí é um outro problema. É um problema mesmo, um problema tão ruim que é com L. Tá? Então você pede para o seu confessor. Você termina a sua confissão. E aí, se não tiver uma fila imensa atrás de você, você vira para o padre e você fala, padre, queria pedir uma coisa para o senhor. Ele vai falar, o quê? Aí você vai falar, quero fazer tal coisa porque em oração pareceu que seria bom. O senhor acha? O que o senhor acha? Ele vai falar, eu acho uma bobagem. Aí você fala, sim senhor, não faz. Difícil, né?
Pois é, obediência faz parte do básico. O básico é mais difícil do que parece. Mas, né, eu tô aqui falando. Vocês vão me desculpar, eu tô com muito sono. Então, assim, a minha cabeça acaba funcionando de uma forma um pouco defeituosa. Mais defeituosa do que o comum. Mas, então eu tô falando sobre o básico, entrando em um monte de tangente e não falei qual é o básico. Tá. Qual é o básico da nossa fé? Tá? Amar ao próximo, amar a Deus, né? Amar a Deus antes e mais do que amar ao próximo, e amar ao próximo por amor a Deus, né? Oração e jejum. O básico da nossa fé é esse. Tá? Então, assim, vamos tentar entender isso aqui. Por amar a Deus, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você está se esforçando para que a sua vida gire não ao redor das suas vontades, não ao redor dos seus desejos, não ao redor das suas vaidades humanas, mas ao redor do que Deus quer para você. Tá? E como você sabe o que Deus quer para você? Às vezes me perguntam, né? Ah, mas como que eu posso discernir em oração o que Deus quer de mim? É como se para saber a vontade de Deus você tivesse que ouvir uma voz vinda do céu, né? Que vai falar, seja o rei da Europa, né? Salve a igreja. Não, a vontade de Deus se manifesta na realidade concreta, tá? Em primeiro lugar. Então, assim, a realidade de Deus é que você cumpra os mandamentos, que você ame as pessoas, que você reze e que você pratique jejum. Essas 4 coisas. Ou seja, que você faça o básico. Tá? Que você cumpra as suas obrigações, que você cumpra os seus deveres diante de Deus e diante dos homens. Essa é a vontade de Deus. Simples, né? Não é muito glamuroso, né? Pois é. A vida cristã não é glamurosa. Bem-vindo à Igreja Católica. Porque é no cumprimento desse dever, tá, com amor, e não qualquer amor, né, por amor a Deus. Cumprir o dever cotidiano insuportável por amor a Deus. Por quê? Porque eu sei que esta é a vontade de Deus. É isso que vai forjar as suas virtudes. Tá? Porque o tanto de fé sobrenatural que você precisa para conviver com uma pessoa insuportável, tá? E não tratar ela mal, nem demonstrar nenhum tipo de incômodo, porque você reconhece que suportá-la é a vontade de Deus para a sua vida, não está no gibi. Tá? Não está no gibi. Então, assim, o básico é difícil. Vamos focar no básico. Então, isso é como a gente pode pensar o amor a Deus. O amor a Deus se manifesta cumprindo a sua vontade. Isso está no Evangelho, em vários lugares. Quem me ama, faz a minha vontade. Ponto. A vontade de Deus é que você cumpra os seus deveres diante de Deus e diante dos homens. Ponto. Então aí você vai sentar e você vai ver quais são os meus deveres. Eu estou cumprindo os meus deveres? Se não estou cumprindo os meus deveres, próprios da minha vida, próprios da minha vocação, próprios da minha circunstância, se eu não os estou cumprindo, por que eu não os estou cumprindo? Eu não os estou cumprindo por minha culpa? Eu não os estou cumprindo porque existe algum impedimento externo? Tá. Se eu não os estou cumprindo por minha culpa, bem, eu já tenho matéria de confissão, né, e já posso começar a ver ali aonde eu estou errando e o que eu posso mudar. Na ponta do lápis mesmo. Se há um fator externo me impedindo, como por exemplo, se eu tenho algum tipo de doença, seja física, seja espiritual, muito severa, que me impede, né? Seja, sei lá, uma vez, anos atrás, escreveu ali no Instagram uma senhora
dizendo que não conseguia educar os filhos como queria, porque ela passava o dia no trabalho, precisava trabalhar, os filhos tinham que ficar com a sogra dela era protestante e ficava enfiando bobagem na cabeça dos filhos. É uma situação horrível, que no caso daquela moça estava realmente fora do controle dela. Então, o que você faz se o que te impede de cumprir plenamente o seu dever está fora do seu controle? Bem, você lembra que, com tranquilidade, você lembra que Deus não te pede o impossível, Deus pede que você se esforce para fazer o seu melhor, por amor a Deus, tá? E que você faça isso tendo consciência de que você vai falhar miseravelmente todos os dias. Mas que Deus não pede sucesso de nós. Se Deus pedisse sucesso de nós, Deus teria tido que rejeitar Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio para converter os judeus, veio para salvar todos nós, né? Mas assim, pensando de ponto de vista ali local, né? Ele veio anunciar a conclusão da aliança, né? Ele falou, olha, aqui está a nova aliança, vocês estão na velha. Eis aqui a nova lei, eis a nova aliança, a nova e eterna aliança no meu sangue. E os judeus mataram ele, ou seja, assim, né, em termos materiais foi um fracasso. Só que desse fracasso saiu a redenção de toda a humanidade. Então assim, se Deus fosse nos julgar por sucesso ou falha, estava todo mundo ferrado. Deus não cobra sucesso, Deus não cobra excelência humana. Deus cobra que nós nos esforcemos para dar o melhor. Só isso. E o nosso melhor é sempre muito pouco. E a gente sempre vai ter a sensação de que está aquém, que está abaixo do nosso melhor, que não estamos de fato dando o nosso melhor. E isso faz parte, é assim mesmo. Se chegar um dia que você olhar para si mesmo com tranquilidade e falar, hoje eu dei o meu melhor, hoje eu fui sensacional, não fiz nada de errado, dei tudo o que podia dar, maravilha, Jesus, o Senhor deve estar muito feliz comigo, porque hoje eu fui maravilhoso. Saiba que você tem um problema sério. Você está cego para o estado da sua alma, para os seus vícios e para os seus pecados. Tá? Então, começamos daí. Depois do amor a Deus, vem o amor ao próximo, que faz parte das nossas obrigações. Tá? A gente ama o próximo como? Tá? Em primeiro lugar, a gente ama o próximo tendo paciência com o próximo. A gente ama o próximo colocando o bem do próximo, tá, acima do nosso próprio bem. Estava vendo inclusive isso esses dias numa das aulas com os meninos. Tá? Qual é a ordem na qual nós devemos amar? Tá? A gente tem que amar, em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, a nossa salvação. A nossa salvação. Em terceiro lugar, a salvação do próximo. Em quarto lugar, o bem-estar do próximo. Em quinto lugar, o meu bem-estar. Tá? Provavelmente não vai dar para vocês verem aqui na câmera. Talvez dê, estou vendo aqui na tela. Tá bem ruinzinho porque eu escrevi isso agora, né? Talvez se tivesse usado a lousa seria melhor. Mas tá aí, ó. Em primeiro lugar, Deus. Segundo, a minha salvação. Terceiro, a salvação do meu próximo. Quarto, o bem-estar físico e material do meu próximo. Quinto, o meu bem-estar físico e material. A nossa ordem de prioridades tem que ser essa. Então, nós não fazemos isso. Começa daí. Mais uma falha no básico. Então a gente tem que buscar a nossa salvação para poder buscar a salvação do próximo. Então daí nós temos que buscar a salvação do próximo. Como nós buscamos a salvação do próximo? Rezando por ele, dando bom exemplo, né? E tratando-o com amor, amando-o. Você não converte ninguém dando palestrinha, fazendo discursinho, né? Sendo ali um censor do que a pessoa faz. Falando, eu vi que você fez tal coisa. Não, não é assim. Não é assim. Você ama a pessoa,
Você se torna um exemplo ao buscar a sua salvação. Você ama ela quando amá-la é impossível, porque foi isso que Deus fez por ti. E deixa ela vir até você. Deixa ela te perguntar. Deixa ela buscar a Cristo em você. E aí você ajuda. Aí você diz a verdade. Claro, você sempre diz a verdade, mas aí você diz aquela verdade porque ali ela está pedindo aquela verdade. E aí você diz. E você, com paciência, com calma, você suporta os defeitos dela. E você ajuda ela a encontrar o caminho da salvação. Tá? Então, assim, se a pessoa é insuportável, né, você suporta ela. Isso, inclusive, é uma das obras de misericórdia. Tá? Se a pessoa é burra, você ensina, sem deixar que ela perceba que ela é burra. Sem que pareça que você está chamando ela de burra. Diz o diácono depois de ter chamado vocês de idiota no começo. Mas assim, são contextos diferentes. Aqui é uma coisa pública, falando de modo geral, é engraçado, tal. Outra coisa é, né, ali no individual, ou numa sala de aula. É outros 500. Fazer distinções sutis é uma coisa importante. Tá? Então, amar o próximo envolve suportá-lo. E pior, não deixar que ele perceba que você o está suportando. É difícil, não é? Claro que é. Mas também faz parte do básico. Tá? Depois nós temos oração. Né? Oração envolve inclusive a vida nos sacramentos. Tá? Então assim, missa no mínimo semanal. Tá? Se você consegue, diária. Mas assim, no mínimo a missa dominical. Por semanal eu quero dizer dominical. No mínimo. Tá? A missa, porque isso é pecado grave não ir. Então missa, comunhão, confissão, no mínimo mensal. Oração do terço, diária. Tá? Isso não é obrigatório, mas assim, Nossa Senhora pediu tantas vezes que isso se tornou parte do básico. Tá? Uma leitura, por menor que seja, da Sagrada Escritura, todos os dias, 2 versículos. Um capítulo leva 5 minutos, literalmente falando. Um capítulo da Sagrada Escritura leva 5 minutos, nem isso. Tá? Você tem 5 minutos, é claro que tem. Tá? E é claro, meditação. Meditação é a base de toda a vida espiritual. Das práticas não obrigatórias, mas essenciais para um crescimento na fé, para um crescimento na caridade, é a meditação. Meditação nada mais é do que você conversar com Deus sobre Ele mesmo. Ter um momento de silêncio com Deus, perder tempo com Deus, ficar junto dele, de preferência diante do sacrário. Ah, mas quanto tempo de meditação eu faço? Cara, assim, 15 minutos. Tem gente que recomenda 15 minutos. 15 minutos, assim, é o tempo que você leva para entrar no clima. Tá? Então, assim, não. 15 minutos, não. Mas, assim, meia hora. Pô. E, assim, se a sua rotina for realmente impossível na sua rotina, de você tirar meia hora para estar com Deus, então menos. Tudo bem. Tem que tentar mudar essa rotina, mas às vezes realmente não dá. E tudo bem. E aí você faz, lembra do que eu falei? Se esforça para dar o máximo que você pode. E é claro, pensa se realmente não dá, né, ou se você está colocando outras coisas antes de Deus. Tá? Boas perguntas para você se fazer. E é isso. O básico da oração é isso. Missa, confissão, né? Terço, meditação. É isso. Tá? Se você conseguir jogar uma leitura espiritual aí, é melhor. Se conseguir ler o Evangelho é importante também. Né? Mas o básico da oração é isso. Não é nenhuma coisa terrível, não é nada gigantesco, né? Mas é difícil. E é difícil especialmente porque é difícil a constância. A constância no básico é o nosso maior desafio.
Né? Por quê? Porque é aí que está a virtude. A virtude está na constância. A virtude está em transformar aquilo num hábito. E esse é o difícil. E, assim, e não pensem que eu estou dizendo essas coisas para vocês e que eu faço todas elas. Não faço. Tá? Eu tenho uma dificuldade tremenda de suportar os insuportáveis. Eu tenho uma dificuldade tremenda de ter ordem. Né? Sim, vocês estão vendo o meu quarto. Assim, o que vocês estão vendo está arrumado, mas vejam o estado da minha estante. Vejam os livros caindo lá embaixo. Opa, aqui, ó. Ali. Vejam os livros. Aqui. Vejam os vídeos caindo aí. Vocês não sabem como é que está esse chão, porque eu esqueço na correria do dia de varrer o chão. Tá? Assim, eu não consigo, por exemplo, tenho uma dificuldade tremenda de estar numa situação que eu não gosto e estar fazendo cara bonita, de estar com cara feliz, de quem está satisfeito, de fingir que tô contente. Tenho. Tá? Tudo isso, eu me orgulho? Não, são vícios, mas eu estou dizendo isso por quê? Estou expondo esses defeitos para que vocês saibam que eu não estou falando para vocês, tipo, vocês são uns pagãozinhos. Não, não é isso. Nós somos uns pagãozinhos. Nós temos muita dificuldade com o básico, precisamente porque o básico exige constância. Né? Como é que funciona a minha vida? Né? Como é que é o meu ciclo assim, nessa questão do básico? Né? Eu faço um plano, o plano funciona muito bem, tudo corre bem, dura 2 semanas. Aí quando eu percebo já se desfez, aí eu tenho que começar de novo. E assim vai. E mesmo quando funciona bem, sempre estoura para um lado. Eu estava conversando sobre isso com um padre, um grande, grande padre, eu gosto muito dele, não faz muito tempo. Eu virei para ele e falei, ô padre, vamos fazer uma análise disso aqui, de um problema meu em termos de teologia espiritual. Tá? Ele falou, tá bom, vamos. Eu falei, olha, faz uns 2 anos, tá? Eu consegui, eu fiz esse propósito diante de Deus e eu consegui passar o ano inteiro tomando banho gelado. Eu falei para ele. E consegui. Agora, o que acontece? Agora eu não consigo. Eu consigo tomar banho gelado às vezes. Quando surge alguma necessidade muito grande, uma necessidade espiritual de alguém, um problema de alguém, eu consigo fazer e oferecer por essas pessoas. Consigo. Agora, tornar o banho gelado um hábito é uma coisa que eu não consigo. Ele falou, olha, primeiro assim, nítido é a concupiscência. A concupiscência está desordenada aí, com a concupiscência de todo mundo, e você ainda não tem um domínio ali da sua concupiscência. Eu falei, tá, beleza, isso eu sei. Mas, por que eu consegui naquele ano e agora não consegui? E aí o padre me falou uma coisa muito interessante. Ele falou, bem, provavelmente naquele 1 ano, se você parar para pensar, o que aconteceu? Você deve ter conseguido aquilo, mas deve ter estourado em outros pontos a sua concupiscência. Você deve ter cedido em outros lugares. E eu parei para pensar e é verdade. Então assim, o nosso homem velho, ele está sempre buscando se voltar contra nós. Ele está sempre buscando escapar de nós. Ele está sempre metendo as mãos pela jaula para tentar puxar coisas para ele. Então a gente vence ele num canto e ele foge para o outro lado da gaiola. Porque a gente não vence ele sozinho, a gente vence ele no decorrer de décadas. E não é a gente que vence, é Cristo. Entendeu? É Cristo que vai matando ele de fome. É Cristo que o esmaga com a graça. É Cristo que o renova e o substitui por si mesmo. O nosso trabalho é estar constantemente tentando matar o homem velho de fome. O que é dificílimo. Especialmente fazê-lo com constância. E isso faz parte do básico, esse esforço. Tá? Por fim, aproveitando esse tema do matar de fome, a gente entra no último ponto do básico bem feito, que é o jejum. Tá? No jejum entra todos esses atos simples de penitência, de mortificação. No jejum entra inclusive a esmola. Não estou falando de jejum necessariamente de você não comer. Tá? A questão da comida é muito importante porque é meio que o centro ali da nossa concupiscência. O aspecto da alimentação e o aspecto sexual são ali aonde estoura mais fácil.
Então é ali que a gente tem que estar sempre mais atento. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, bem, você não peca contra a castidade, tá? E com relação à alimentação, se você tem dificuldade de comer, você se obriga a comer de modo regular, na medida do possível, ou seja, você estabelece uma ordem e impõe ali algo saudável que vai violar, vai contra a inclinação da sua concupiscência, que é não comer. E se você é um guloso, como eu, você luta para comer menos. Você tem, mas e não é tipo passar longos períodos sem comer, você não precisa fazer isso. Tem uma coisa muito mais difícil do que fazer jejum. Jejum no sentido estrito, né? É o que é? Sair da mesa sempre sem se sentir satisfeito. Um cristão come assim. Um cristão nunca come até saciedade. Você faz isso? Não faz. Eu faço isso? Não faço. Faz parte do básico bem feito. Entendeu? A esmola entra nessa ampla categoria de jejum, por quê? Porque você está tirando algo que é seu para dar para o outro. E lembrem disso, esmola não é o que sobra. Dar o que sobra não conta. Dar o que sobra não é nem o básico, é o mínimo do mínimo. Tá? Claro, gente, com responsabilidade, um pai de família tem que ter o pé de meia para cuidar da família. Vocês assim entendam o que eu estou falando, porque assim às vezes vocês levam as coisas que eu falo para um lugar que não tem que levar. A gente tem que fazer distinções, a gente tem que ter bom senso cristão, não bom senso mundano, mas a gente tem que ter bom senso e tudo mais, tá? Mas assim, dar o que não vai fazer falta para você não é esmola, tá? Esmola é você tirar do que é seu. Esmola implica um sacrifício. Esmola implica um sacrifício, nem que seja esse mês eu não vou poder pagar a minha assinatura da Netflix porque eu vou dar o dinheiro para um pobre. Esse mês eu vou ter que pedir um lanche a menos. Isso é esmola. Tá? Isso é esmola. Tem um protestante maravilhoso, o C.S. Lewis, que ele disse uma coisa naquele livrinho dele, O Cristianismo Puro e Simples, né? Que ele diz, vamos ver se eu consigo achar na minha memória a frase exata. É algo como, né, que se a esmola não dói, não é esmola. Se a caridade não dói, não é caridade. Se você está dando do que está sobrando assim, do que é fácil, né? Você não está dando algo seu, você está dando algo que, né, que é troco. Lembrem da viúva no templo, né? O que ela deu? O que o Senhor louvou? Ela deu tudo que ela tinha. Ela deu as 2 moedas que ela tinha. Então ela deu mais do que todos os outros, que davam muito, mas davam só do que sobrava, só do que não ia fazer falta. Tá? Então, vamos rever a lista aí do básico bem feito? Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, reconhecer a vontade de Deus nos seus deveres, nas suas obrigações, reconhecer a sua vontade de Deus nos seus relacionamentos, né? E se atentar para cumpri-la com constância. Segundo, amor ao próximo, tolerar o próximo, suportar o próximo, perdoar o próximo, ajudar o próximo, amar o próximo, especialmente quando ele não é fácil de amar. Tá? Depois, oração, né? Missa dominical, confissão mensal, terço e meditação. Todo dia. Claro, vocês entenderam, né? Terço e a meditação, todo dia. Por fim, jejum, né? Que engloba de modo geral a batalha contra a concupiscência, a negação de si mesmo. Tá? Esse é o básico. Vamos focar nisso, gente. Né? O básico da vida humana, né? Comer, dormir e trabalhar. E o básico espiritual, né?
Amar a Deus, amar ao próximo, rezar e fazer jejum. Vamos fazer o básico. O básico. Vamos focar nesse básico com amor. Ganhar constância nesse básico. E na medida que Deus for nos pedindo mais do que o básico, vamos consultar os nossos diretores espirituais. Vamos consultar os nossos confessores. E vamos ser obedientes ao que eles dizem. Concordando ou não. Sem argumentar. Tá? E isso entra em jejum. Porque todos os santos dizem uma coisa muito importante. O pior inimigo do homem é a própria vontade. Tá bom? Então, tudo isso faz parte dos pilares da nossa vida espiritual. Os pilares que nós temos que construir. Tá? É isso. Então, assim, mais uma vez, eu quero me desculpar com vocês se o áudio de hoje foi um pouco confuso, mas é porque, assim, eu realmente, hoje está sendo um dia estranho, a minha cabeça não está funcionando muito bem. Então, assim, é possível que o áudio tenha ficado mais confuso, tenha ficado em círculos, eu peço desculpas, conto com a paciência de vocês, tá? E eu acho que apesar de um pouco o raciocínio confuso, deu para vocês entenderem qual era as ideias centrais desse áudio, tá bom? É isso. Então, para as orações de hoje que eu vou pedir, eu queria que vocês rezassem pela nossa conversão, de todos nós, para que a gente faça realmente esse esforço de encontrar a Deus nas coisas pequenas, de encontrar a Deus no básico, tá? De ver que o básico, esses pilares fundamentais da vida cristã, eles são imensos e são difíceis, e que se a gente se atentar a eles verdadeiramente, a gente tem aí matéria, a gente tem um plano de santificação para o resto da nossa vida, a gente vai morrer tentando. Tá? Vamos pedir por isso, para que a gente busque encontrar a Deus nessas coisas invisíveis, nessas coisas que não tem glamour nem externo e principalmente não tem glamour interno. Não tem aquela autocomendação, aquela autossatisfação de estar fazendo uma coisa especial. Não, eu estou fazendo o básico. E estou sofrendo para conseguir fazer. Vamos pedir para Deus mover nosso coração, para a gente chegar aí. Tá? Rezem para que a aula de amanhã seja boa, por favor. Rezem para alguns padres, por favor. Padre Alexandre, Padre Heitor, Padre Adão, Padre Daniel, Padre Eduardo e Padre Walter. Tá? E também, de modo especial, pedir oração por todos os seminaristas do mundo inteiro. Agora, eu lhes dou a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que o Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Et per intercessionem Beate Mariae semper Virginis omnipotentia supplex, benedicat vos Deus omnipotens, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Boa semana, fiquem com Deus e juízo.